Queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início ao nosso Caminhando Juntos de hoje, acompanhados de Nilo Nogueira e de Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros trabalhadores do nosso querido Redenção. E com alegria, nós vamos conversar sobre o tema Dai de graça o que de graça recebeste. E esse tema está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. E a vocês, amigos, nós três convidamos vocês a caminhar conosco, refletindo, porque isso é importante, porque nós três vamos conversar, mas contamos com a sua participação através da reflexão, do raciocínio, porque esse é o nosso objetivo. É despertar naqueles que nos assistem o interesse de refletir sobre essa doutrina para utilizar os seus princípios no dia a dia, que esse é o objetivo, de nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, pessoas de bem, pessoas que estão lutando e trabalhando por uma sociedade mais justa. Então, vamos caminhar. Nós três, junto com vocês, que nos assistem. Esse tema, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele está subdividido em alguns itens. Por exemplo, dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Bom, o primeiro item é dom de curar. Disse Jesus, né? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Agora vamos ver o comentário de Kardec. Dai de graça o que de graça recebeste, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Muito interessante. A proposta de Jesus, que dai de graça o que de graça recebeste, e essa proposta de Kardec aqui, né? Com relação ao dom de curar que alguns têm e aos diversos dons mediúnicos, né? Como é que você vê isso, Arlindo? Pois é, né? Boa noite, amigos. Boa noite, Jaime, Nilo, companheiros de casa que nos acompanham. Que tema interessante, né? Tema fundamental para a nossa verificação, em especial na atualidade, onde todo mundo quer fazer coisas, produzir coisas, criar novidades. Olha, dom de curar. Isso não se compra na esquina. Isso não tem a lote, não tem a metro, não tem em quitanda. Isso vem de uma outra proposição, uma construção muito anterior a essa pequena vontade que nós temos de nos exibir, né?
Então, olha que coisa interessante. Ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Isso é sensacional. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, a gente se remete imediatamente àqueles momentos no templo em que tudo era vendido, né? Vendia-se a salvação no céu. E como isso está presente na nossa vida de hoje, gente? Quantas coisas têm sido vendidas em nome do Cristo para alcançarem um céu um tanto nefasto, um tanto equivocado, mas como se vendem coisas em nome do Cristo? Quantas curas têm sido vendidas pretensamente a tantos incautos desesperados, famintos, aparvalhados com o movimento incessante desse presente tão conturbado. Olha os compromissos que se tem assumido com essa falsa ideia da possibilidade de se vender uma cura. Há muito o que pensar, meus amigos, há muito o que pensar. O Arlindo, tem outra coisa. Primeiro é que nós estamos falando aqui sobre a doutrina dos espíritos. O que nós estamos comentando e trazendo aqui são os conceitos da doutrina dos espíritos, né? E com relação à mediunidade e cura, no livro dos médiuns é dito que a mediunidade de cura é a faculdade que o médium tem em que os espíritos, através dele, curam o outro sem uso de qualquer tipo de medicação. Quer dizer, é diferente da faculdade receitista. A faculdade receitista, que foi muito usada durante um tempo, Chico, Ivone Pereira, recebiam, Barçanufo? em Barçanufo, Barçanufo? recebiam mensagens psicografadas com medicação homeopata. Essa mediunidade não é mediunidade de cura, é mediunidade receitista. É uma variante da psicografia. A mediunidade de cura, dita no Livro dos Médiuns, referenciada e bem explicada, é aquela que um espírito, através do médium, através do sopro, através da palavra, através até do olhar e da imposição de mãos, ele é capaz de curar o outro. Agora, quem cura são os espíritos. O médium porta a faculdade, mas não é o médium que cura. Quem cura são os espíritos, através da faculdade que determinados médiums trazem de possibilitar esse processo de cura. Que é bem claro, Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele explica a mediunidade de cura, né? Fala, Arlindo, o que você quer falar? Logo, abstenhamos-nos de vender ilusão. Isso. Então, Senão a coisa se médico que complica. diz, eu curo, cura nada. Nós estamos falando de espiritismo, de doutrina dos espíritos, de doutrina espírita. Em termos de doutrina espírita, em termos de espiritismo, o médico que disser eu curo, ele está equivocado, não conhece a doutrina. E ele está completamente equivocado. O que você gostaria de dizer, Nilo? Bom, boa noite, Jaime, Arlindo. Boa noite. É muito bom estar novamente aqui no Caminhando Juntos, a gente podendo estudar, né, Muito fazer bom, né? reflexões importantes. E boa noite a todos que nos assistem hoje. Falar sobre Jesus é sempre assim, tem muitas dimensões. As lições dele têm um alcance, assim, desde o alcance mais imediato, de ordem prática, até um entendimento mais além em coisas que vão, por exemplo, nesse item que a gente está lendo aqui, dai de graça o que de graça recebestes,
Isso aqui encerra assim, a doutrina espírita, no meu entender, o grande valor que ela traz para a gente, não só de nos falar sobre nos trazer a notícia do plano espiritual, da vida no sentido maior, ela nos vem interpretar, nos dá luz nas lições de Jesus, tirando todo o misticismo, né, e mostrando nessas lições as relações com a vida, com o equilíbrio, com as leis da vida, né? As lições de Jesus buscavam nos conduzir no sentido de manter o equilíbrio com as leis da vida. Foram as orientações que ele deu. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho. Tudo que ele ensinou visa nos manter em equilíbrio com as leis maiores da vida, com as leis de causa e efeito. Tudo tem o seu desdobramento, né? E assim, se a gente imaginar que nós estamos numa trajetória evolutiva, o nosso entendimento vai aumentando, vai expandindo à medida que a gente vai evoluindo. Isso é um processo natural né, que estamos aqui exercitando isso, né, no dia a dia. E assim, a gente vai percebendo que conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai precisando menos das leis dos homens e nos direcionando, nos conduzindo cada vez mais pautados nas leis que regem a vida. Ou seja, Jesus era ético. Tudo que ele ensinava era extremamente ético. Então, a relação que a gente tem com a vida, a base é ética, porque a lei é perfeita, a lei é de equilíbrio e de justiça. Quando a gente nasce num planeta que está aqui, quem já estava aqui chegou antes, mas quem está chegando depois está chegando nas mesmas condições que quem chegou antes. Encontra um planeta pronto, com atmosfera, com água, com alimentos, né? E assim, não foi ninguém que fez, não foi um homem, não foi fulano nem ciclano que construiu isso, né? Então, as leis da vida, por isso que são perfeitas e é de uma extrema justiça. Nós é que tentamos burlar essas leis, né? Na nossa ignorância, na nossa ingenuidade de espíritos ainda começando a caminhada, a gente acha que vai se dar bem, né? Em cima dos outros. É para se Mas dar aqui, bem, né? o negócio é se dar bem, né? É aquele negócio, a matéria exerce uma influência muito grande, né? Então, para nós, até certo ponto, até algum momento da nossa evolução, a gente vai estar sujeito a esse dilema, né? Teremos que nos ver com essa dificuldade em lidar com essas coisas todas, né? Mas a doutrina espírita vem nos despertar para isso, né? A Eu necessidade de a gente acho, começar. Nilo, com relação a esse item ainda, item 1 e 2, no caso item 2, que é a observação que Kardec faz, essa questão de dai de graça o que de graça recebestes, né? Quando ele diz que, com relação à mediunidade de cura, né? Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé, a mediunidade de cura. Quer dizer, e Jesus recomendava que não fizesse disso objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, não há porquê. Porque, às vezes, não há uma cobrança financeira, mas há uma cobrança moral em cima daqueles que são assistidos. Não é, Arlindo? Às vezes, o médio de cura ele exerce uma cobrança moral em cima daqueles que são assistidos pela sua faculdade, quer dizer, assistidos pelos espíritos através da sua faculdade. Há uma cobrança moral. Ah, viu? Você foi curado aqui, você tem que ficar aqui. E outros tipos de cobrança que não é só financeira, não. Não é, Arlindo? É a exigência da adoração. Eu te curo e você me adora. Faça reverência o tempo todo. É quase como aquele negócio aí, se sair daqui vai piorar, hein?
porque aqui é que está a salvação. A gente começa a criar uma série de artifícios para aprisionar o sujeito, porque toda vez que nós encontramos alguém numa situação aparente de submissão ou de estar hipoteticamente abaixo do nosso poder, a gente acaba buscando exercer esse poder, né, de forma plena e cerca por todos os lados, né? Você tem que me adorar, você tem que aceitar tudo que eu digo, você não pode sair daqui porque fora daqui você vai passar mal. Então, é tudo muito bem organizado para que o sujeito nunca mais se liberte do jugo desse cidadão ou dessa cidadã. Essa coisa é extremamente grave, mas acontece ainda hoje com muita frequência, né? Muita frequência. Há um Infelizmente. poder, há determinadas instituições em que o médium principal da casa espírita tem um poder muito grande sobre os componentes da casa, um poder mesmo, um poder até dentro da casa do médium, do trabalhador da casa espírita. Isso é um absurdo, não é função de médium isso não é? Não é essa a função do médium. Médium é instrumento dos espíritos para trazer, no caso, o médium de cura, para trazer alívio, cura aos que sofrem, aos enfermos, aos necessitados, né? Não é isso, Nilo? Sem Essa dúvida. cobrança moral é um problema sério. Porque, veja bem, Nilo, eu participei de uma instituição em que o médium, no caso principal, dizia, quando alguém saía inconformado com algumas coisas que ocorriam, ele dizia, vai voltar pela dor. Que isso? Quem é que determinou? Olha a pressão aí, olha a cobrança. Fala, Nilo. Na nossa história evolutiva, né, nas nossas diversas encarnações, nós exercitamos e atuamos em diversas situações diferentes, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E trazemos ainda, muita gente fala assim, né, fulano parece que tem um rei na barriga. Às vezes tem mesmo. Às vezes é uma pessoa que passou por uma encarnação em que tinha muito poder, tinha muita riqueza e tal, e esse tipo de situação causa uma impressão na pessoa. E tem gente que se identifica muito com isso, com o poder ainda, tem gente que ainda está muito identificado com isso, né? E, assim, às vezes já começa a despertar para a necessidade do progresso, né, de se aprimorar, mas esses traços são muito fortes ainda, né? Então, chega na casa espírita, ele quer ainda exercer aquele poder, né? Quer ser reconhecido, quer ser reverenciado, quer ser respeitado pela pessoa dele, né? Essas necessidades ainda tão humanas, né? Tão da nossa, do nosso nível ainda, né? Mas para isso a doutrina espírita nos alerta, sim, tudo bem, isso é compreensível, isso acontece, tá, mas estamos no momento de começar a nos conscientizar disso e tentar mudar. Temos que começar a fazer um esforço no sentido de entender tudo isso na nossa vida e começar realmente uma tentativa de mudar isso, abrir mão desses valores que nos ligam pura e simplesmente à vida material, né? Porque a vida espiritual nos espera. Ô, Nilo, a meu ver, tem um outro ponto aí importante, porque Kardec está falando aqui, inicialmente, da mediunidade de cura. A mediunidade de cura, devido ao sofrimento, às dificuldades, porque nós passamos com diversas enfermidades, estamos agora aí numa pandemia, então a mediunidade de cura ela é muito solicitada e, por isso, ela acaba sendo o médium de cura. Se ele não tiver cuidado, ele acaba sendo protagonista de muitas coisas difíceis e que fogem à proposta da doutrina espírita. Mexe com a vaidade, né, Jaime? Isso Isso, mexe com a isso, vaidade. A isso, pessoa ganha isso. notoriedade, as pessoas, sem querer, começam a ter uma atitude diferente com essa pessoa, de admiração, Isso, desenvolver uma isso. atitude toda de devoção, de um respeito, como se a pessoa fosse de outro mundo, ou sei lá, né? Então, isso mexe com a vaidade de qualquer pessoa. Quem não estiver bem estruturado nisso, quem ainda não tiver construído um bom entendimento sobre isso,
é difícil lidar com isso, sim. Isso mexe É, com, veja bem, né? houve um caso, um médio de cura, que ele, ele realmente fez curas espetaculares. A partir de determinado instante, as dificuldades vieram, né? Mas, no caso, ele era conhecido nacionalmente, né? Então, uma pessoa rica do estado de São Paulo, que tinha avião particular, a mulher ficava doente de câncer, eu disse, ele mandava o avião buscar o médium lá. Ele não ia com a mulher enfrentar lá o centro espírita, onde trabalhava o médium, né? E aí é que está o calcanhar de Aquiles de muitos médios. E muitos cedem a isso. É o canto da Muitos sereia, né? cedem a essas facilidades. Quer dizer, a pessoa que tem muitos recursos, ao invés de levar lá sua esposa ou ele que está doente ir lá, ele manda o avião buscar o médium para o médium ir na casa dele atendê-lo. E o médium, incauto aí, aceita, e daí por diante as coisas se complicam. Não é isso, Arlindo? É verdade. Eu fiquei ouvindo agora e revendo lá, ao tempo de Jesus, o choque que era para aquela sociedade, não é? Porque não adiantava mandar buscá-lo, quando você menos se esperava dizer, vou almoçar na tua casa hoje, falando de tal, se prepara que eu estou indo para lá. E era um Zé Ninguém, ou então era o cobrador de impostos, pessoa extremamente mal vista na sociedade. Aí, e as pessoas não conseguem entender isso até hoje. A gente olha para isso e acha que o bonito é o cara vir me buscar aqui com todo o aparato, porque eu sou o cara. Né? E ele colocava de maneira totalmente diversa. Quando era o centurião, olha só, ele diz, pode chegar lá que ele já está curado. Então é toda uma contraposição, é uma contraproposta diferente da que nós estamos tentando inventar depois de um certo tempo, né? Ele lidava justamente com aquele que queria descobrir, quem quer sentir de verdade. Toma, o caminho é esse aqui, vem por aqui. E nunca se entregou a esses doutores, aos senhores de engenho, aos chefes de casta. Né? O tempo todo ele esteve a postos para atender aos necessitados, em qualquer nível social, mas nunca subjugando-se ao homem da estirpe social como se ele merecesse reverência. É isso que a gente não pode perder de vista no hoje, né? E hoje a gente acaba perdendo muito isso de vista, porque, como o Nilo disse, tocou um pouquinho a nossa vaidade, que beleza. Já sou um homem reconhecido, já sou quase um papa, que a gente está sempre, de alguma maneira, buscando ter um status qualquer desses que dá notoriedade, né? Que faz reconhecer nacionalmente. Todo mundo já pensou? Seu Arlindo, curador lá do Rio de Janeiro, delícia, É, delícia. é, vou insistir mais um pouquinho nessa questão da cura, do médio de cura, porque no livro dos médiuns, aliás, o livro dos médiuns, ali está toda a ciência espírita, né? Ali consta que não só os espíritos, como Kardec, corroborando o ensinamento dos espíritos, é dito ali que, às vezes, quem leva a dificuldade e coloca a casca de banana onde o médium vai escorregar são aqueles que estão mais próximos a ele, com a bajulação, com querendo vistas especiais do médium para si, ele começa a uma bajulação fora de propósito e começa a jogar confete em cima do médium, quando às vezes o médium, em determinados casos, merece uma sugestão, um conselho diferente. Mas ele, de jeito nenhum, ele não vai contrariar, porque senão ele pode perder aquela referência, né? E, Nilo, como é que você vê isso? Eu acho importante tocar nisso, porque é a proposta da doutrina e a mediunidade de cura
É uma mediunidade que não é fácil de ser encontrada, porque, como eu já disse, não é a mediunidade receitista. A cura, para quem tem a mediunidade de cura, os espíritos usam esse médium e pode curar através dele pelo olhar, pelo toque, pelo sopro, né? Então, e muitos bajulam esses médiums. E aí é a grande dificuldade, né, Nilo? É a casca de banana, pode ser a casca de banana na vida do médium, né? A gente esquece, a gente esquece não, mas às vezes as pessoas que vêm, procuram esses médiuns, procuram uma casa espírita, onde tem esse médium que já está ganhando alguma notoriedade pelo trabalho que ele faz, muita gente desconhece que o médium também tem suas dificuldades. Aliás, nós médiuns recebemos a mediunidade como uma bênção para ajudar a gente se adiantar um pouquinho mais rápido, porque estamos mais atrasados em relação à maioria. Carregamos maiores dificuldades. Então, assim, é um desafio para o médium ele levar aquele trabalho dele né, da forma adequada. Isso é para o bem, para o progresso dele. Mas, de alguma forma, os médios também, às vezes, esquecem disso, né? Por causa dessa bajulação em volta. Ele pode resvalar na coisa da vaidade, na coisa, né, dessa sedução, de se sentir importante em relação às pessoas. Na verdade, é quase que ele que corrompe o médium com essa oferenda assim, de admiração, né? Oferece aquela admiração maravilhosa para o médium se vê naquela situação e muitas vezes não sabe como lidar com isso. É um problema mesmo, né? Agora, Jesus não transigiu com a verdade. Em nenhum momento ele aceitou nada que não fosse a verdade. Doesse a quem doesse. A doutrina espírita vem trazer essa lógica para nós, né? Falar da realidade do mundo espiritual que não se compra. A gente não tem como comprar a verdade é e não depende de nós. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto o espírita não entender isso, que não existe privilégio, não existe protegido, não existe, né? Vai ficar difícil. Né? É difícil, a pessoa está arriscada a se decepcionar. Nilo, acontece, veja bem, eu já dou a palavra a você, Arlindo, só um momentinho. Quer dizer, veja bem, essa questão ela pode ser estendida porque nós temos no Redenção a caravana socorrista Bezerra de Menezes, né? Que vai na casa dos enfermos que não podem frequentar o centro espírita. E pela sua enfermidade, eles não têm condições de frequentar o Redenção. Então, o Redenção tem a caravana socorrista Bezerra de Menezes. Agora, as instruções para essa equipe que vai é de, no máximo, aceitar um copo d'água. Porque, Nilo, é um negócio. Quer dizer, vai a primeira vez, dá o passe, tem a leitura, a reflexão de uma página, vem o passe, vem a oração, vem o passe. E aí, eu fiz um bolinho para você. Depois vem um cafezinho. Olha, isso aí acaba daqui a pouco os médios estão mais interessados em ir àquela casa por causa do bolo. Acontece isso, infelizmente. Então, as equipes do Redenção são instruídas, sempre foram, né? Para que somente aceitem um copo d'água. Mais nada, mais nada. Agradeçam. Olha, muito obrigado. Eu, no momento, estou bem. Nós acabamos de fazer uma pequena refeição. Mas não aceita, porque aí é que começa o problema. Fala, Arlindo. É porque eu fiquei pensando na questão ainda da mediunidade, né? E a gente fica sempre pensando que razões levam a isso. São muitas, são diversas. Mas talvez a principal delas seja aquilo que acomete os cristãos de modo geral. É antropoformizar Deus.
essa ideia de um Deus antropomórfico traz muito esse equívoco. Porque quando eu olho para o médium, primeiro que a gente já diz assim, meu Deus, esse é um santo, essa pessoa é maravilhosa. E isso que ele tem é uma dádiva. Bondade você tem porque Deus te escolheu para dar essa dádiva, logo você tem muito merecimento para ter essa dádiva. Então começa esses valores vão se alterando e isso dá uma confusão danada. Porque se é uma dádiva é porque eu sou ótimo, eu sou excelente. Recebi um prêmio agora que é a mediunidade. Então a gente começa a fazer essa inversão desses valores e enlouquece tudo. Tudo fica muito mais difícil. Você começa a confundir a mediunidade em si, que depende do espírito, com a pessoa, que às vezes nem tem moralidade para isso. Tanto é que quanto mais essa moralidade decai, mais você vai perdendo essa possibilidade de ação, junto com os bons espíritos. Então, mas essa ideia de um Deus antropomórfico, ela está muito presente. Quando a gente olha, a gente vai sempre trazendo ele para o nosso nível, não a gente ir para o nível dele. E o caminho é esse, a gente precisa ir para o nível dele, e não trazê-lo para o nosso nível. Quando a gente traz, a gente começa a jogar tudo no rasteiro, e fica olhando tudo com o olho muito aguçado, achando que tudo é maravilhoso demais. Olha, isso é uma coisa. Aí você conquista o cara, olha, vem cá, minha família, aí ele já se prende, ele tem que atender aquela família, porque aquela família é do trabalhador mais próximo dele, e a coisa vai num crescente. Se a gente não tiver atenção, e aí eu fico lembrando sempre do Emmanuel com a história, olha, disciplina, porque o que antecede a espontaneidade é a disciplina. Mas é nós também, porque quando nós não somos disciplinados, nós ajudamos a indisciplinar o médium. Porque às vezes está vindo bem, a gente já começa logo com esse... não é nem casca de banana, não. A gente pega ele, tem um programa de televisão que faz aquelas brincadeiras de pular na pedra e tem uma que é falsa. Então, a gente leva o cara para pular naquela pedra falsa em que afunda. Um horror. E a culpa é nossa mesmo, né? Que a gente procura dificultar a vida do cidadão, porque a gente quer um Deus pertinho da gente aqui. A gente não quer ir para perto dele, não. A gente quer que ele desça para o nosso nível para ser melhor entendido. Isso é complicado. Só um minutinho. Eu convivi de perto muito tempo com um médium de cura que foi fantástico. E eu assisti isso. E as dificuldades que surgiram foram justamente pela influência das pessoas que envolviam esse médium, numa exaltação a ele, que ele começou a acreditar que era verdade. E a faculdade, quer dizer, ele portava a faculdade. Agora, quem exercia a cura através dele são os espíritos, eram os espíritos. Mas o final disso foi muito, muito triste, então eu até nem vou comentar. Mas as dificuldades que ele enfrentou foi por deixar-se levar pela bajulação e os elogios daqueles que o assessoravam. Você quer falar, Nilo? Fala. Só para complementar o que o Arlindo estava falando, e que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está conversando, é que isso é um pouco complexo, sim, porque tem não só o médium, como tem também o lado da pessoa que está lá admirando e bajulando o médium, né? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela se ressente se o médium não corresponder àqueles elogios, àquela admiração, a pessoa se ofende, né? Então, tem também um outro aspecto aí que a pessoa quer... É muito comum, né? Nossa, de algumas pessoas principalmente, a não responsabilização, quer que alguém se responsabilize por ela. Então, nessa bajulação, ela espera cair nas graças desse médium, porque, olha, eu sou assim com ele, eu conheço ele muito bem, ele me ajuda muito, eu tenho uma entrada grande com ele. Então, tem a coisa também da vaidade da pessoa que quer uma proximidade com esse médium. Então, o negócio é complexo.
É complexo. E se o médium não dá bola para isso, não trata a pessoa igual a todo mundo, a pessoa se ofende, se chateia. Puxa, mas eu, afinal de contas, estou sempre... Então, é complexo, é muito complexo. Eu, afinal E a de contas, doutrina mereço espírita mereço uma atenção uma atenção especial, dele, né? né? Porque, afinal de É contas, isso eu mesmo. acompanho ele desde o início, ele não era Isso. ninguém, né? Então, assim, e a doutrina espírita está aí para isso, para esclarecer. E quem não tem, quem não conhece, quem não estuda, quem não procura realmente se informar, está aí, está na chuva aí, né? Tá levando as bordoadas, está cometendo os enganos, né? A Agora, doutrina espírita é essa luz, né? Que justamente previne esses enganos, isso. né? Vamos então passar para o item 3, que é preces pagas. Ainda Jesus falando, né? Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: tende cuidado com os escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Está em Lucas, está em Marcos e está em Mateus. Quer dizer, acho interessante isso quando Jesus diz aqui que devoram as casas das viúvas, iam fazer orações, tentar consolar as viúvas e acabavam levando as viúvas à falência. Será que a gente não assiste isso atualmente, né? Está tendo muito isso aí. Né? Não é? Não é só. Não Nós só não as estamos viúvas, falando né? agora só dos médiuns e dos religiosos de uma forma geral, né? Da consolação através da palavra, da oração, da prece, né? O que você diz, Nilo? Bom, isso faz parte desse quadro, né? Da a religião como um negócio, né? É assim, se aproveitar de uma situação que deveria ser de orientação, de ajudar aquele necessitado, ou aquele que tem menos contato com as coisas de Deus, que não está tão próximo, não conhece, né? Você se aproveitar dessa situação para tirar proveito. Por isso, acho que é por isso que diz que esses receberão uma reprovação maior, uma condenação maior, né? Por quê? Porque é muito grave isso. É você se aproveitar da ingenuidade das pessoas, da boa fé, né? Intencionalmente para tirar um proveito próprio, financeiro, material, né? Isso é muito assim, realmente né? É bem complicado isso aí. E você vê, desde Jesus, né, já vem avisando isso, mas isso é bem humano, né, bem do encarnado né, do nosso estágio evolutivo. Isso lá já era assim. Agora, o assustador é que hoje ainda existe a reedição disso, né, assim, de uma forma bem mais assim declarada, né, do tipo prosperidade, venha para cá que você vai ter prosperidade financeira. É uma coisa assim, bem, sei lá, né? É muito complicado isso. Eu vou, para a gente adiantar um pouco, porque ainda tem um material para a gente ver. Agora vem a observação de Kardec a respeito disso. Diz Kardec: Jesus também disse: não cobreis pelas vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas pressas devoram as casas das viúvas, isto é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, de duas uma.
Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco, ou quase nada? Porque aquele que não pode pagar é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil, porque então cobrá-las é prevaricação. Quer dizer, não é isso, Arlindo? Kardec aqui falando sobre É. a cobrança de preces, né? O interessante é que se nós, na generalidade, os cristãos, revirmos essa questão em especial, com Kardec dizendo aqui, com o Hermínio Corrêa de Miranda retomando lá no cristianismo a mensagem esquecida, as igrejas estão demolidas, todas elas. Porque, veja, ele está falando de algo basilar, muito simples, mas que é a base de todas as histórias dos companheiros até aqui. Pague e terás a melhor prece. Vais para o céu, vai ter a alma encomendada com muito carinho. Eu, aliás, acho sempre essa imagem muito chocante, né? Porque como a gente teve na família alguém desviado no processo legal, teve uma vida conturbada e tal, e ver, por exemplo, no seu féretro, aquele discurso assim, era um fulano tão bom, assim, 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 meu Deus, que coisa é essa? Porque a gente pagou, está resolvida a questão. E como é que esse meu irmão está do lado de lá? Eu não sei que complicação é essa, Jesus. Então, quer dizer, ele está falando dessas coisas muito simples aqui, é transformar, cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro, é transformar-se em intermediário assalariado. Caramba, a base das histórias estão todas no salário aí, porque tem que se manter uma estrutura, Isso. tem que se manter uma estrutura. Quer dizer, no final das contas, nenhum desses companheiros nem estudou Paulo depois para saber disso. Porque o Paulo viveu a sua vida, depois da sua conversão em especial, mas ele aprendeu muito antes que era preciso tirar o alimento com o seu trabalho. Então, ele, quando foi para a pregação lá, já como o Paulo, já o Saulo transformado, ele vai produzindo o seu trabalho. Ele trabalha para comer. Ele não vende a palavra do Cristo. E a gente está brincando, coisa maluca. Está tudo dito. E o que a gente está fazendo disso, eu não sei. Porque eu não sei que cristianismo é esse que a gente está lidando. É uma coisa muito louca. Quer dizer, as casas estão demolidas. Elas estão absolutamente falidas. Porque olhando o texto, vendo Paulo de Tarso, lendo Hermínio Miranda, a gente jogou tudo fora. Tudo está no lixo. É chocante. Chocante. Arlindo, você falou em questão de custo. O custo para manter o templo, que é suntuoso, e o custo para manter os dirigentes do templo. Do templo. Quer dizer, Conclusão. agora Onde é que fica a caridade para atender quem? Agora vamos continuar aqui. Diz ainda Kardec: Deus não vende os benefícios que concede. Por que então alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. Assim, como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? Seria, Nilo? Olha, Jaime,
as pessoas vão se viciando, né? E chega um momento que elas esquecem de quem elas estão tratando, né? É isso mesmo, você falou tudo. Esquece o compromisso, esquece qual era o objetivo primeiro da coisa e basta só ali o imediato e tal. Então, assim, a gente pode considerar isso um estelionato, né? Está Sem vendendo o que não dúvida. é seu. Né? Ele está angariando, eu estou fazendo uma prece aqui e tal, e na verdade ele nem tem como oferecer o resultado dessa prece, nem como garantir, Isso. melhor dizendo, o resultado da prece. Então, assim, é um estelionato, né? É É. vender uma coisa que ele não tem. Quer dizer, é um hábito, como o Arlindo falou, né? Isso vem desde que surgiram os primeiros templos, né? Que é uma tentativa do encarnado de entender a vida, entender Deus, né? Então constrói-se templos e tal. Tem a necessidade da manutenção, né? O custo de manutenção do templo. Mas aí a pessoa vê assim, opa, peraí, esse negócio aqui dá pano para manga. De repente É. isso pode render um pouco mais aqui, a gente que trabalha aqui, a gente pode, né? E desde sempre tem sido assim, né? Desde sempre tem sido assim. Arlindo, Agora, está chegando um momento em Agora que veja, essas Jaime, coisas. eu fico, espera um instantinho, perdão, Arlindo. Só um pensando, momentinho. eu fico pensando. Arlindo, só um Tá, momentinho. Deixa o Nilo acabar, porque eu vou passar para você. Era só tá bom, tá terminar bom. o seguinte: nós estamos vivendo um momento, estamos chegando a um momento em que não vai mais haver espaço para isso. Né? Já está dito lá, dos falsos profetas que surgiriam Isso. no final dos tempos. Né? Então, assim, o cerco está apertando. Isso vai até um ponto, vai chegar um momento que não vai mais haver espaço para essas coisas. Ô, Né? Nilo, e nós temos que ter muito cuidado para não sermos nós esses falsos Pois profetas. é, pois é. Para não sermos nós esses falsos profetas. Bendita a doutrina espírita, que vem Isso. esclarecer isso tudo. Né? Ô, Arlindo, vamos lá. As preces pagas, diz Kardec, tem ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabes que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Terceirizar. Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Hein, Arlindo? Estão terceirizando a Pois prece. é, pois o coração de quem deseja, de quem quer fazer o pedido, nem está presente nisso, não faz parte, não. Olha, toma aqui, pede lá por mim e eu estou esperando em casa. É coisa muito simples, nem muito fácil. Eu estava um pouco ansioso, porque no texto que foi visto anteriormente, a gente vê lá a contador, o Kardec teve que enfrentar naquele momento da igreja estabelecida. Porque, veja bem, Isso. o companheiro, quando vira e diz assim, a razão e o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Aí o sujeito, qualquer clérigo, qualquer pastor vai enlouquecer ouvindo um negócio desse. Tem que matar esse cara, porque se pudesse, ia para a fogueira com toda a justiça, porque afinal de contas estou contrariando os meus interesses. A coisa é muito séria. Né? Agora, esse trecho é extremamente interessante, que ainda hoje a gente vê isso, né? Se não, às vezes a pessoa faz aquela contribuição lá para a casa espírita, leva uma bolsa de alimentos, bota um dinheiro lá na caixinha para ajudar e faz essa proposição aí. Pede lá por mim. Ele só passa lá É e entrega isso uma mesmo. oferenda. Isso mesmo. E olha, pede aí por mim, bota meu nome aí que, olha, estamos lá, tá? Então é um trato que as pessoas procuram fazer da mesma maneira. É um mesmo equívoco. A gente vê aquelas pessoas que chegam lá e ficam escrevendo aquele nomezinho o tempo todo, né? Ele nem ouve a palestra, não. Ele
Ou então chega no final da palestra, antes do passe, aí bota lá, pronto, resolveu a questão. Ele não está sintonizado com o que foi dito, ele não quer saber qual foi o ensinamento que passou Oh, aquela meu, noite, você ele só quer tocou. resolver materialmente uma questão. Toma aí que os meus estão aí para você resolver. É complicadíssimo, a gente não mudou muito esse negócio, né? Isso não mudou, é só uma modalidade diferente, mas eu acho que é o mesmo, busca o mesmo efeito, né? Então é Arlindo, complexo, a Arlindo, gente não quer o compromisso de mudança. isso, você tocou numa questão, olha, incrível. No Redenção tem aquele corredor, né? Muitas vezes eu preciso, durante a palestra, eu preciso sair lá do salão, ir lá nos fundos. Quando eu passo pelo corredor, não é que o pessoal está fazendo isso que você disse, está escrevendo nome, e a palestra está correndo lá. O companheiro que estudou o tema. Olha, é um trabalho insano sob vários aspectos. Tem que se preparar um dirigente da reunião, que não é fácil. Tem que se preparar o dirigente para abrir a reunião, para fazer uma prece coletiva. Tem que preparar o expositor, está ali dando o de melhor que ele tem do estudo que realizou e o outro não está lá nem aí. Está fazendo o que você falou, está escrevendo os nomes. Ora, peraí, tá certo. Todos nós vamos na casa espírita, eu também deixo o nome nas caixinhas. Mas na hora certa eu levo pronto para colocar lá, ou espero o momento, depois que acabar. Mas olha, infelizmente, frequentar palestras espíritas, as pessoas vão para escutar, não vão para ouvir e refletir sobre o que é dito. Mas, e você, Nilo, o que é que diz? Nilo? Nilo? Olha, há muito tempo eu fui a primeira vez a Ouro Preto e foi a primeira vez que eu vi, né, assim, aquelas igrejas que tinham no seu chão do salão, embaixo dos bancos, tinha aquelas tábuas e tinha a cruzinha com o nome de pessoas ali escritas. Aí eu fiquei sabendo que eram pessoas que pagavam para serem sepultadas no solo da igreja, para irem para o céu diretamente. Então, isso aqui é da mesma categoria de comprar indulgência, né? E assim, e o maior engano de todas é a pessoa achar que porque está pagando, eu estou pagando, então eu tenho que ter o meu benefício garantido, quer dizer, ou seja, não se implica no problema dele, não assume a sua responsabilidade, a sua parte da responsabilidade, não se transforma, mas quer ser beneficiado, né? É aquela atitude totalmente enganada, né? De Uhum. você querer comprar, né? O perdão de Deus, né? Assim, Agora, olha a ingenuidade, olha, né? Olha a infantilidade, né? Achar que vai comprar, né? agora Bom, vamos passar para o item 5, mercadores expulsos do templo. Item 5, eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiam que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Isso é forte, hein? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prenderem. Claro que eles queriam prender o homem que estava dizendo isso, né? Como ele seria preso atualmente, Uhum. porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Aí Kardec comenta: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma.
Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Fala, Arlindo. Você sabe, Jaime e Nilo, eu tenho sempre uma imagem muito interessante desse momento. E já vi até pessoas dizendo assim, não, Jesus não ia ser violento. Olha, ninguém disse que Jesus foi violento. O que está dito, claro, para o meu entendimento, é que ele foi duro, mas muito exato. E olha que quando o sujeito tem moral, ele vai chegar, virar uma bancada e dizer isso aqui está certo e quem está errado, geralmente, é como aquele episódio lá da mulher adúltera. Quem tiver sem pecado, atira aí a primeira pedra. E todos nós abaixamos a cabecinha e saímos rapidamente. Então, eu não vejo essa cena com dificuldade. Eu percebo nessa cena a força deste homem, deste ser superior, do espírito mais avançado que passou pela Terra, com nível de moralidade indiscutível, que quando diz, ei, tá certo isso aí, a gente automaticamente cai de vergonha. Ninguém tem força para levantar a voz e sequer olhar para alguém dessa estirpe. Essa passagem é muito que interessante. Nem os sacerdotes o encararam, não. Foram se reunir para pegar depois. Agora não tem como discutir com esse cara. Tá todo certo, eu estou todo errado. Vou dizer o quê? E o povo sabendo, porque eles leem as escrituras todos os dias para o povo e estão fazendo exatamente o contrário. Então, essa beleza desse momento é que a gente fica tentando criar escapismo. Não, mas Jesus, olha só, Jesus quando tinha que ser duro, foi. Olha só, é isso. O sim, sim, o não é não. É isso. E a gente quer mais ou menos, não é bem assim. Olha só, é assim. Aqui não é casa de bagunça, aqui é casa de oração. Que história é essa? Quem são vocês para estar fazendo isso? A gente rapidamente pega a viola e sai de fininho, porque não se encara a verdade de frente. Quando a gente sabe que está errado, e eles sabiam todos dos erros que estavam cometendo, não encaram um cidadão desse de frente de jeito nenhum. Com muito menos aqui a gente baixa a cabeça. Então imagine o que é encarar este ser dizendo para a gente, olha só, que história é essa aqui na casa do meu pai? A gente cala a boca e sai. Então eu acho que esse momento é extremamente importante. E a gente precisa rever isso, porque eles ficam esperando que volte um Jesus para fazer isso. Então, eles não estão com Jesus em casa. A verdade é essa. Não estão com Jesus em casa. Se tivessem, não se atreveriam. Não se atreveriam. Seja ocupando os cargos públicos e bagunçando o coreto da vida das pessoas todas, sob todos os aspectos, com esse Jesus presente em casa, não faria. Mas, enfim, a gente quer fingir que é mais ou menos, né? Você falou uma coisa importante. Essa reflexão de Jesus que ele nos coloca, seja o teu falar sim, sim, não, não. O que excede disso, diz ele, procede do maligno. E essa mercadores expulsos do templo, isso aí foi uma atitude de quem tem energia moral para fazê-lo. É outra coisa, é outro parâmetro. Não é quem não é de questão quem de força tá, física. ninguém, Não é questão de força física. Não é uma proposta autoritária. É quem tem força moral de ver um erro e querer corrigi-lo. Mas quem tem força moral para tanto. Agora ficam os companheiros espíritas, os santinhos de última hora. Não, Jesus, isso aí foi a interpolação, isso aí foi colocado. Jesus não faria isso, faria e fez. Porque ele não fez nada demais, muito ao contrário. Ele não queria ver a casa de oração, onde ali deveria se manter sintonia com Deus, o Criador, um mercado ou coisa parecida, se mercadejando a fé. Agora, veja bem, como o tempo corre célere, eu vou a um item importantíssimo e se der tempo a gente dá volta a alguns outros itens, mas eu acho que não vai dar, não. Vamos lá no item 10. Eu acho essa colocação. André Morel, no livro A Vida e Obra de Allan Kardec, é um livro fininho. André Morel fala na honestidade intelectual de Allan Kardec. E a gente vai chegar
a ver isso. Diz Kardec: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, isso é que eu quero chamar a atenção, diz Kardec. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Quer dizer, o magnetizador, o médico, tem os seus consultórios e podem pôr preço ao trabalho que executam. Eles estudaram. Como eu já relatei aqui, o professor Vasco, um magnetizador que tinha ali em Copacabana, que curou meu filho, ele tinha no consultório dele os diplomas conquistados na Europa e ele era magnetizador e ele curou meu filho de um problema que os médicos, ele levou um tombo do skate, não conseguia andar, porque os pés doíam muito e os médicos não estavam conseguindo debelar. Um colega do meu trabalho, que tinha obtido um bom resultado com esse professor, me indicou, eu levei ele lá. O menino saiu andando normal de lá. Agora, veja, era um magnetizador. Tanto que a Mariana, ele fez uma observação com relação à coluna da Mariana e disse para ela assim: a senhora, por favor, volte aqui e eu conserto essa sua coluna. Agora, a senhora tem que procurar vir nas reuniões, nas primeiras reuniões, porque hoje, por exemplo, eu não tenho mais condição de fazer, porque eu atendi uma senhora muito negativa e que me consumiu muito magnetismo. Então, eu não vou ter condição de atendê-la. Mas volte aqui e procure vir numa das primeiras reuniões que veja, há o magnetizador atuando com a sua força magnética. E ele, veja bem, fez cursos e estavam todos os diplomas lá para a gente ver. Quer dizer, é o Kardec está dizendo. O magnetizador dá seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço o médico e o magnetizador. O médium curador, continua ele, transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Arlindo, como é que você vê isso? Eu tenho a impressão de que a primeira grande dúvida que se estabelece quando muitas pessoas tentam misturar isso no espiritismo, é a confusão com a palavra universalismo. Ser universalista é agir como, por exemplo, você agiu. Tem um centro espírita, tem um grupo de trabalho, mas o seu filho tinha um problema médico que não conseguiu ser resolvido e que surgiu um magnetizador, podia resolver. Então levou lá. Não trouxe o magnetizador para cá, porque isso não é universalismo, é mistura, é confusão. É outra coisa. E as pessoas compreendem o universalismo como mistura num saco de gato, num balaio de gato. E isso não é universalismo. É esse que está a complicação. Como fala universalismo? Tudo pode, tudo, em tudo, em qualquer lugar, toda hora. Não, complicou.
complicou. Espiritismo é espiritismo, magnetismo é magnetismo, umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, e assim por diante. Senão fica uma salada mista que ninguém entende nada. No final das contas, ninguém tem informação, nem conhecimento, nem entendimento de coisa alguma. E é isso que as pessoas acabam fazendo, por equívoco com essa palavra. O universalismo não é isso que as pessoas estão pensando que é. É igual todo o ecumenismo. Né? Todo mundo é ecumênico, olha só. O ecumênico não anula a identidade das religiões. A gente se identifica, se encontra nos encontros ecumênicos, privando da própria intimidade do seu colégio religioso. É simples assim. Não é bagunça, não virou um trelelê. Todo mundo é tudo e todas as coisas em todos os lugares. Não é assim que funciona. O universalismo não tem nada a ver com isso. Então, esse equívoco já nos leva para muito problema, porque mistura-se tudo e aí a coisa desanda. Outra coisa interessante, muito importante nessa fala, é que, assim, aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Então, aqueles que se equivoquem, olha lá para o Chico Xavier e vê o que ele fez da vida dele. Porque ele ia trabalhar todo dia lá na fazenda, eu tinha que trabalhar. Ele, depois de lá, queria fazer as coisas do espiritismo. Então, os exemplos estão claros para nós. Por que as pessoas querem misturar essa história? Né? Então, a cada um faça aquilo que tem que fazer. Como eu disse antes, o Paulo fazia o seu trabalho de tecelão, o que ele aprendeu na família, o que se ensinou em casa, para viver, para comer, para vender e dali tirar o seu sustento. Ele não viveu da igreja. Isso é extremamente importante, a gente não misturar isso, porque a gente faz uma salada doida e confunde a cabeça das pessoas, se engana porque não está fazendo nada de bom, não está produzindo, está se equivocando profundamente e levando os outros para esses mesmos equívocos. Isso é complicadíssimo. Que além do seu problema, você trazer problema para os outros, é muito pior, porque se resolver o seu já é pesado. Ainda carregar a conta que você está criando para o terceiro é difícil peça. Então tem que pensar nisso. Porque vejamos o seguinte, quando eu falei na honestidade intelectual de Kardec, é aí. Porque ele era magnetizador, ele antes de ser o Kardec, ainda como professor rival, e isso ele conta na Revista Espírita, ele foi curado por uma sonâmbula. Nem por isso ele levou a prática sonambúlica para produzir curas no espiritismo, porque a doutrina é dos espíritos. Ele cansa de dizer isso, não é minha. Eu não tenho o direito de transgredi-la. A doutrina é dos espíritos. Nós estamos, infelizmente, vivendo uma doutrina dos homens. Não é, Milo? O que você acha? Sem dúvida, Jaime. Kardec deu um exemplo aí de isenção, de honestidade. Pô, ele foi cristalino, né? Em nenhum momento ele foi totalmente imparcial com esse conteúdo, com esse material, com esse trabalho. Ele foi transparente. Em nenhum momento ele transigiu com a isenção, deixou claro o tempo todo que não é dele. Acho que isso não sei, não, é de um valor extremo, né? Essa coisa tá falando da mediunidade, a pessoa usar a mediunidade para ganhar dinheiro, assim, tradicionalmente existem em algumas religiões a figura do sacerdote, né, que ele vive para ser sacerdote e através do sacerdócio ele tem o meio de vida dele. Existem, né, templos aí, religiões assim, vamos dizer assim, honradas nisso aí, que é uma proposta. Ele exerce um papel, ele vai se dedicar inteiramente àquilo, então ele vai receber uma remuneração. Mas no caso do médium, não tem desculpa, porque essa não é a estrutura da doutrina espírita, isso não está previsto na doutrina espírita. Isso é uma distorção muito grande, né? A Porque pessoa senão, usar a Nilo, mediunidade. veja bem, senão seria lícito a gente trazer a acupuntura para fazer parte da prática espírita. Exato. E não é, porque o companheiro que, quando conversamos sobre essa questão e que ele aplica no centro espírita o passe magnético, ele diz que, mas nós estamos vendo o resultado. Eu digo, bom, mas o passe misto,
que o Espiritismo propõe também tem resultados. Pelo menos no Redenção, em outras casas que eu conheço, existem resultados. Mas não é porque, no caso do meu filho, que o passe magnético do professor Vasco, que nem espírita era, curou. Aí eu vou levar o professor Vasco para fazer cura dentro do centro espírita. Quando a proposta espírita é outra. São os espíritos atuando através de É. médiums. Não vai trazer o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o Isso. massagista, Não é porque faz todas o as bem que vai profissões. trazer para a prática Pois é. espírita, não é, Nilo? Tudo tem o seu lugar. A proposta mediúnica na casa espírita ela é bem clara, ela tem os seus limites bem definidos, seu propósito, a sua atuação, né? É um trabalho que vem do plano espiritual, que é exercido através dos médiuns, mas é um trabalho que é dos espíritos, né? Então não tem como você misturar um conhecimento científico, um trabalho de um profissional que é remunerado para fazer aquilo, e você misturar com um trabalho mediúnico e trazer para a casa espírita, misturar essas coisas que têm propostas diferentes. Não, é complicado isso. Como também é complicado uma pessoa de que eu tive conhecimento que fazia um trabalho na minha área de regressão de memória, mas ele levava a pessoa a transe e quem fazia a regressão era o mentor, mas ele cobrava a sessão. Então, assim, é um negócio complicado, surgem coisas assim, né? A pessoa ficava lá, tinha lá a regressão dela, ele ficava só ali dando um apoio, sei lá o quê, e no final ele cobrava a sessão. Então, Era o mentor misturam-se que coisas trabalhava e ele que que trabalhava, cobrava. ele recebia É. o valor. Então, assim, você mistura dois princípios, duas coisas distintas, né? Não dá, é complicado. Não ajuda Companheiros, as pessoas. nós estamos chegando ao final. Você quer comentar alguma coisa, Arlindo? Não, e depois disso eu nem consigo, porque são tantas coisas estranhas. A gente fica. Infelizmente. Infelizmente. Olha, eu passo a palavra a vocês, para vocês se despedirem. Arlindo, vamos lá. Eu? É. Olha, amigos, vocês desculpem, eu fiquei meio chocado. A gente vive, sabe um monte de coisa, mas sempre tem alguma coisa que nos choca um pouco mais. Enfim, é lembrarmos desta noite que depois os companheiros revejam tudo que a gente conversou aqui hoje, para lembrar que, além de tudo, essa questão da mediunidade, ela está consagrada e muito sacramentada, muito bem definida no livro dos médiuns, com todas as suas implicações na maneira de agir. Isso. Tudo que pode provocar, tudo que pode ocasionar, que sequelas pode gerar no equívoco das ações com relação à mediunidade. Então, essa coisa não dá para fazer diferente. Não dá, porque até dá, cada um pode fazer o que quiser. Agora, vai arcar com consequências muito perigosas, muito dolorosas na maioria dos casos, porque não segue a lógica. É ciência. A ciência está estabelecida. Vou mudar essa ciência como? Vai experimentar tudo de novo, com o mesmo critério, com a mesma racionalidade, com a mesma segurança moral e ética? Complicado. Se for capaz disso, está ótimo. Mas eu acho difícil. Nós achamos bastante difícil. Então, é levar isso em consideração. É dar de graça mesmo aquilo que recebemos de graça. Porque é de graça mesmo, não pagamos nada por isso. E não podemos arcar com isso. Por quê? Porque não é nosso. A gente recebe o dom de ser um intermediário para realizar alguma coisa. Isso Só aí. isso. Isso é espiritismo. Senão não precisava ter. A gente devia fundar instituição de magnetismo. E a instituição Qualquer espírita. coisa assim. A prática do espiritismo. O que é o espiritismo? É espíritos atuando através de médios. Mas vamos lá, Nilo, as suas considerações finais. Só para fechar, é no mínimo antiético você cobrar por Isso. uma coisa que não é você que está fazendo. Né? Os espíritos estão fazendo um trabalho, você vai e cobra. Bom, muita gente estuda só até onde convém e depois
né, dá o seu jeito, começa a fazer as coisas onde lhe convém, da forma que lhe convém, mas não estuda tudo. Quem estuda a doutrina espírita realmente, quem lê, está tudo ali, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. A doutrina espírita ela se explica, ela aborda todos esses temas, está tudo muito claro, está tudo muito claro. Realmente é a questão ética, né? A doutrina espírita veio nos alertar sobre tudo isso e nos fazer seres humanos encarnados, né, ou espíritos melhores, mais esclarecidos, né, para a gente sair dessa escuridão, do atraso, dos enganos, de se aproveitar, de nos aproveitarmos uns dos outros, né, e começarmos a caminhar juntos para o bem de todos, né. Então, assim, a doutrina espírita não tem dúvida, é estudar mesmo. Para nós que nos propomos ser espíritas, o caminho é esse, não tem outro, né? É muito bom estar com vocês aqui. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês e espero voltar outras vezes nesse bate-papo, nesse estudo tão importante, né? Essas Como nós reflexões vamos tão aprendendo, né? como a gente aprende, quantas coisas surgem, né? Nessa caminhada, quando a gente caminha junto, né? É isso aí. Nilo e Arlindo, agradeço muito a companhia de vocês. Como é bom, Nilo falou bem, como é bom estar com vocês, conversando, aprendendo, nós aprendendo juntos, lendo aqui e tentando explicar aquilo que propõe a doutrina. E meus amigos que nos assistem, vão praticar a doutrina coerente e consequente. Como disse o Dr. Bezerra de Menezes para mim, através da Ivone Pereira, Jesus e Kardec, meus irmãos. É Jesus e Kardec. A ciência espírita não está em obra mediúnica, não. A ciência espírita está em O Livro dos Médiuns. Vamos em frente. Que a paz do Mestre seja em nossos corações. Muito obrigado.